Você sente isso? Esse peso no ar? Essa sensação de que algo está prestes a acontecer, mas você não consegue nomear? Não é paranoia, não é ansiedade. É algo muito maior do que você imagina. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias com mais de 2000 anos estão se cumprindo diante dos seus olhos, e a maioria das pessoas nem percebe. Eu vou te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Mas eu preciso te avisar, depois que você souber disso, não tem como voltar atrás. Você está pronto? Deixa eu te contar sobre um homem chamado João. Não o João discípulo amado, mas o João idoso, exilado, isolado numa ilha rochosa chamada Patmos, há quase 2000 anos atrás. Seus cabelos estavam brancos, suas mãos tremiam. Ele havia perdido tudo, sua liberdade, seus amigos, seu conforto. E num domingo qualquer, enquanto estava em oração, algo aconteceu que mudaria o curso da história para sempre. Ele ouviu uma voz atrás dele. Uma voz como som de trombeta, poderosa, inconfundível. E quando ele se virou, viu algo que o fez cair como morto aos pés daquela presença. Era Jesus Cristo glorificado, com olhos como chamas de fogo, voz como muitas águas e um rosto que brilhava como o sol em sua força. E Jesus lhe disse: escreva o que você vê, as coisas que são e as que ainda vão acontecer. João não estava apenas recebendo uma visão, ele estava recebendo o cronograma final da humanidade, um relógio profético que começou a contar regressivamente naquele momento, e que só pararia quando chegasse o fim de todas as coisas. E sabe o que é mais assustador? Esse relógio nunca parou de funcionar. Cada segundo que passa, cada evento que acontece no mundo, cada guerra, cada tratado de paz, cada terremoto, cada mudança política, tudo isso são os ponteiros desse relógio se movendo. E agora, pela primeira vez em toda a história da humanidade, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, os historiadores e até mesmo os cientistas estão dizendo a mesma coisa. O relógio está quase no fim. Você pode ignorar isso. Você pode fingir que não tem nada a ver com você. Mas eu te garanto uma coisa. Depois de hoje você vai começar a notar. Você vai ligar a TV, abrir o celular, conversar com as pessoas e vai perceber. Os sinais estão em todo lugar. Eles sempre estiveram. Mas agora eles estão mais altos, mais intensos, mais impossíveis de ignorar. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi o maior milagre profético do século XX? Não foi uma cura, não foi um avivamento, foi algo que ninguém acreditava que fosse possível. No dia 14 de maio de 1948, um homem chamado David Ben-Gurion subiu em um pequeno palanque em Tel Aviv e declarou diante de um punhado de testemunhas a criação do Estado de Israel. Naquele momento, depois de quase 2000 anos de dispersão, perseguição, massacres e extermínio, o povo judeu voltou para casa. Mas aqui está o detalhe que te arrepia. Jesus profetizou isso, exatamente isso. Ele disse, em Mateus 24:32, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. A figueira na Bíblia sempre representou Israel, e aquela geração que visse Israel renascer seria a última. Jesus foi ainda mais específico. Ele disse, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica pode ter 70 a 80 anos, conforme o Salmo 90:10. Faça as contas. 1948 mais 80 anos, 2028. Estamos literalmente dentro dessa janela profética agora, neste momento, enquanto você me ouve. Mas tem mais, muito mais. E quanto mais você olha, mais assustador fica. Deixa eu te levar para um lugar diferente agora. Imagine que você está sentado em uma sala escura, silêncio absoluto. De repente você ouve um som, um galope, distante, mas se aproximando. Você sente o chão tremer levemente.
o barulho fica mais alto e então você vê 4 cavaleiros, cada um montado em um cavalo de cor diferente: branco, vermelho, preto e amarelo esverdeado. Eles não falam, não olham para você, apenas passam, e por onde eles passam tudo muda. Isso não é uma cena de filme, é a visão do Apocalipse, capítulo 6. João, exilado na ilha de Patmos, viu esses cavaleiros sendo liberados um por um, e cada um deles representa algo específico. O primeiro cavaleiro, no cavalo branco: conquista, engano, falsa paz. Ele vem com uma coroa e um arco, mas sem flechas. Ele conquista sem guerra. Pense nisso. Pense em quantas vezes nos últimos anos você ouviu a palavra paz sendo usada enquanto acordos questionáveis eram feitos, enquanto nações perdiam sua soberania, enquanto liberdades eram trocadas por segurança. O segundo cavaleiro no cavalo vermelho: guerra. Ele tira a paz da terra. E não estamos falando de qualquer guerra. Estamos falando de conflitos em escalas nunca antes vistas. Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, tensões entre China e Taiwan, Coreia do Norte preparando mísseis, Irã desenvolvendo armas nucleares, o Oriente Médio à beira do colapso. O terceiro cavaleiro, no cavalo preto: fome e crise econômica. Ele segura uma balança na mão, uma balança que mede o pão, o trigo, a cevada. Uma medida de trigo por 1 denário, diz a profecia. Isso significa que um dia inteiro de trabalho mal compraria comida para uma refeição. Inflação descontrolada, escassez de alimentos, cadeias de suprimento quebradas. Você já passou por um supermercado recentemente e sentiu que está tudo mais caro, mais difícil, mais pesado? E o quarto cavaleiro, no cavalo amarelo esverdeado: morte. Atrás dele vem o inferno. Ele mata com espada, fome, peste e feras da terra. Pense nas pandemias recentes. Pense nas doenças desconhecidas surgindo. Pense na violência urbana. Pense nos desastres naturais. Agora me diz: você realmente acha que tudo isso é coincidência? Eu preciso te contar algo que vai mexer com você. Em Apocalipse 13, João descreve um sistema que seria impossível na época dele. Um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca específica na mão direita ou na testa. Quando isso foi escrito, há 2000 anos, não fazia o menor sentido. Como alguém poderia controlar toda a economia mundial dessa forma? Como seria possível impedir que bilhões de pessoas fizessem transações sem um sinal específico? Mas agora faz todo o sentido. Moedas digitais controladas por governos, identidade digital, reconhecimento biométrico, chips subcutâneos, pagamentos por aproximação, crédito social. Tudo rastreável, tudo controlável, tudo centralizado. Na China já existe o sistema de crédito social. Se você faz algo que o governo não aprova, seu acesso a transporte, educação, saúde e até comida pode ser limitado. Na Suécia, milhares de pessoas já implantaram chips nas mãos para facilitar pagamentos. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o dinheiro físico está sendo eliminado gradualmente. E a parte mais assustadora? As pessoas estão aceitando isso de bom grado. Elas acham conveniente. Elas acham moderno. Elas acham seguro. A Bíblia diz que essa marca será oferecida, mas também será exigida. E quem não aceitar será excluído do sistema. Não poderá trabalhar. Não poderá comprar comida. Não poderá sobreviver, a não ser que confie completamente em Deus. Você está preparado para uma escolha dessas? Deixa eu ler algo para você. Isso está em 2 Timóteo 3:1-5. Saiba disto: nos últimos dias haverá tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Leia isso de novo, devagar, e me diz se isso não descreve perfeitamente o mundo em que você vive agora. Não parcialmente, perfeitamente. Paulo escreveu isso há quase 2000 anos. Ele não estava descrevendo a época dele, ele estava descrevendo a nossa. Agora eu te pergunto, você já viveu algo que te fez perceber que o mundo não é mais o mesmo? Já sentiu que algo mudou, mas não conseguiu explicar o quê? Se esse vídeo está mexendo com você, é porque você precisa ouvir isso. E se você sente que isso é verdade, deixa um comentário agora. Só uma palavra. Eu vejo. Porque eu preciso saber que não estou sozinho nisso. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Que haveria terremotos em vários lugares, que o mar e as ondas bramariam, que os homens desmaiariam de terror, apreensivos com o que estaria sobrevindo ao mundo. Vamos só olhar para os últimos anos. Só os últimos 5 anos. Furacões de categoria 5 se tornaram comuns. Incêndios florestais incontroláveis na Califórnia, Austrália, Canadá, Grécia. Inundações catastróficas na Alemanha, China, Paquistão, Líbia. Secas extremas na África, América do Sul, Oriente Médio. Vulcões adormecidos há décadas voltando à atividade. Terremotos. Devastadores na Turquia, Síria, Marrocos, Afeganistão. E a cada ano, os cientistas dizem a mesma coisa. Isso é sem precedentes. Nunca vimos algo assim antes. Os modelos não previam isso, mas a Bíblia previu. Jesus previu. Ele disse que a criação gemeria como em dores de parto. E quanto mais próximo do nascimento, mais fortes e frequentes são as contrações. É isso que estamos vendo. A terra está gemendo. Ela sabe que algo está chegando. E tem mais. Fenômenos astronômicos que antes eram raríssimos agora estão acontecendo com frequência alarmante. Luas de sangue, eclipses solares, asteroides passando perigosamente perto da Terra, tempestades solares que ameaçam derrubar redes elétricas inteiras. Em 2014 e 2015, houve uma sequência de 4 luas de sangue, eclipses lunares totais, que coincidiram exatamente com as festas bíblicas judaicas. Isso é chamado de tetradilunar. E sabe quantas vezes isso aconteceu nos últimos 2000 anos? Apenas 8 vezes. E 3 dessas vezes marcaram eventos monumentais na história de Israel. Coincidência ou cronômetro profético? Agora vem a parte mais difícil. A parte que vai fazer você questionar tudo. Jesus avisou que nos últimos dias o engano seria tão grande que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Paulo disse que viria uma operação do erro para que as pessoas acreditassem na mentira. E o engano não viria de fora da igreja. Viria de dentro. Falsos profetas, falsos mestres, falsos evangelhos. Pessoas que usariam o nome de Jesus, fariam milagres, expulsariam demônios, mas que ele diria: nunca os conheci. Olhe ao redor. Quantas igrejas hoje pregam prosperidade, mas não pregam santidade? Quantas pregam autoajuda, mas não pregam cruz? Quantas pregam aceitação, mas não pregam arrependimento? O evangelho verdadeiro incomoda. Ele confronta, ele exige mudança. Ele fala de pecado, de juízo, de inferno, mas também de graça, de perdão e de vida eterna. Mas o evangelho falso, ele faz você se sentir bem. Ele diz que você é suficiente. Ele diz que Deus quer te dar tudo o que você quer. Ele diz que não há consequências. E milhões de pessoas estão sendo enganadas agora, neste momento. Jesus perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso não é uma afirmação, é uma pergunta.
e o tom dela é sombrio. Então aqui estamos, você e eu. Neste momento, você assistiu até aqui. Você viu os sinais, você ouviu as profecias, você sentiu aquele aperto no peito, aquele desconforto, aquela voz interior dizendo, isso é real. Agora você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo, pode voltar para sua rotina, pode fingir que não ouviu nada, pode dizer para si mesmo que isso é exagero, que é sensacionalismo, que nada vai acontecer. Ou você pode fazer algo diferente. Você pode parar agora, literalmente agora, e falar com Deus. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de um pastor, não precisa de uma igreja cheia. Só você e Ele. Diga a verdade. Diga que você está com medo. Diga que você não sabe o que fazer. Diga que você não está pronto. Mas peça a Ele que te prepare. Peça perdão pelos seus erros. Peça para Ele te mostrar o caminho e entregue sua vida a Jesus. Porque se tudo que você viu aqui é verdade, e eu acredito de todo o coração que é, então não há mais tempo para enrolar. Não há mais tempo para depois. Não há mais tempo para quando eu estiver pronto. O relógio está acabando, e quando ele parar, cada um de nós vai estar de um lado, ou dentro ou fora, ou salvo, ou perdido, ou com Cristo, ou sem Ele. Essa é a sua hora. Não deixa passar. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você sentiu que não foi por acaso que ele chegou até você, deixa um comentário agora dizendo, eu escolho Jesus. Eu quero saber. E outras pessoas precisam ver que não estão sozinhas. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa seja a última chance dessa pessoa ouvir a verdade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, mas só se você realmente quer saber o que está acontecendo. Porque a partir de agora, as coisas só vão ficar mais intensas. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo de escolher. Que Deus abençoe você e que Ele te guarde até o dia final.